Sampaio Corrêa coloca 2 jogadores na seleção de 2022, de acordo com comentaristas da Globo. A CBF não vai fazer a festa de todos os anos para a entrega da premiação. O foco está na seleção. Olá, torcida, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador, trazendo sempre bons conteúdos para você. E aí, por isso, a gente pede a você, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, importante para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo e recomendar, tá? Para muito mais pessoas participarem aqui do nosso canal LCN. E deixe os seus comentários para participar do Fala Galera. Torcida, Sampaio Corrêa Futebol Clube emplacou 2 jogadores na seleção da Série B 2022. Uma motivação a mais. Jogadores do Sampaio Corrêa Futebol Clube se animaram. Um talvez não fique, não vai ficar no Sampaio Corrêa, que é o artilheiro Gabriel Poveda, e o outro é o Mateuzinho. Demais posições, o Cruzeiro dominou, ainda trouxeram mais do Grêmio, teve o Diego, teve o Bitelo, mas o Guarani também está na seleção. Vê se lembro de mais alguém. Do Bahia também entrou o zagueiro do Bahia. Então é a seleção 2022. Creio que foi bem feita pelos comentaristas, já que a detentora dos direitos de transmissão fez a seleção da competição, acompanhou todos os jogos. Os comentaristas, pelos relatos que acompanhei, foram muito convincentes. E, lógico, eu também concordo com tudo aquilo que foi dito em relação a todos aqueles. Por exemplo, no gol, nós tivemos o goleiro do Cruzeiro, Rafael Cabral, mas também podemos destacar e fazer uma menção muito honrosa ao goleiro do Sampaio Corrêa, Luiz Daniel, que foi um verdadeiro paredão, ficou 15 rodadas fora por estar machucado, já vinha fazendo grandes defesas. E depois que retornou, então, foi sensacional, foi demais a participação do Luiz Daniel no gol do Sampaio Corrêa, que, aliás, teve bons goleiros na temporada e utilizou os 4 goleiros, diga-se de passagem, o time tricolor. Então, essa seleção acho que foi muito bem feito. O Mateuzinho voou no início da competição, deu uma caída, depois deu uma equilibrada de novo, foi escolhido também o melhor jogador da lateral direita e, claro, não podia ficar de fora o comandante de ataque, o artilheiro da Série B, Gabriel Poveda, que ainda está naquele lance de um empresário não saber para onde vai. Falaram que vai para o América Mineiro, junto com o Pimentinha, depois colocaram que ele iria para o Internacional, e também isso aqui não está certo, se vai para o Internacional ou não, certo é que há uma indefinição, e pelo aquilo que eu percebo de alguns comentaristas, de algumas emissoras do sul, sudeste do Brasil, é preciso que se veja, porque, segundo eles, um artilheiro da Série B pode não se dar bem, pode não ter o nível da Série A do Brasileirão. Isso aí a gente vai pagar para ver. O Poveda é um centroavante jovem, 24 anos de idade, portanto, com um futuro incrível pela frente. O senso de colocação, há quem o compare com o Cano, do Fluminense, que é o artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro. Então a gente vê algumas opiniões distorcidas em relação ao Poveda, até porque muitos não acompanharam os jogos que nós aqui do Maranhão acompanhamos, todos os jogos do Sampaio Corrêa, e consequentemente vimos muito mais em campo o Gabriel Poveda. Mas isso de algumas emissoras de rádio. Os comentaristas que elegeram o Poveda como o melhor para a seleção de 2022, eles pontuaram tudo muito bem feito aqui. Então vamos à seleção do Campeonato Brasileiro de 2022, com o Rafael Cabral sendo o goleiro. Rafael Cabral fechou sem dúvida nenhuma o gol do time do Cruzeiro, fez grandes defesas, grandes intervenções. Acho que foi muito bem escolhido aí o Rafael Cabral do Cruzeiro, que sobrou, foi uma equipe que conquistou o campeonato com muitas rodadas de antecedência, então flutuou, na verdade, surfou na onda o Cruzeiro. Então o Rafael Cabral, o goleiro, o Mateuzinho do Sampaio Corrêa foi escolhido o melhor lateral,
marcou um golaço nesse Campeonato Brasileiro. Você se recorda, do meio da avenida, do meio da rua, do meio da praça. Onde é que você quer dizer mais ainda que foi do meio? Do meio de qualquer coisa, mas aquela bola ela entrou, foi linda, fez a curva ali. E o Mateuzinho, não só pelo gol, mas pelo posicionamento, pela forma de apoio, por assistências também que deu, pelo Sampaio ter uma base ou um lado direito muito forte, principalmente no apoio. O Mateuzinho então foi escolhido com justiça o melhor lateral do Campeonato Brasileiro. Teve um zagueiro do Cruzeiro, o Jeromel, todo mundo pensava, pô, Jeromel vai ser escolhido, zagueiro do Grêmio com pompas, mas olha, Jeromel não foi escolhido. Quem foi escolhido foi o Lucas Oliveira do Cruzeiro, um zagueiro jovem, muito sólido ali, então ele foi escolhido pelos comentaristas como o zagueiro ao lado do zagueiro do Bahia. O zagueiro do Bahia é o Luiz Otávio, que tem o quê? Quase 2 metros de altura, né? Luiz Otávio, um zagueiro altíssimo. Então, fez boas atuações, o zagueiro do Bahia, que deve permanecer, inclusive, nessa temporada. Então, ele foi escolhido para ser o zagueiro, formar a dupla diária da seleção de 2022 da Série B. Agora, nós vamos aqui para a lateral esquerda. Teve o jogador do Guarani, o Jamerson. Então o Jamerson ele foi escolhido. Jamerson do Guarani, tá aí ele, para você conhecer bem o Jamerson. Teve grandes atuações também, uma performance boa, muito competente na marcação, ora no apoio também, fez um grande campeonato. Então Jamerson do Guarani foi escolhido o melhor lateral esquerdo. Do Vasco da Gama tivemos o Andrei. Então o Andrei, sem dúvida, um jogador da base do Vasco da Gama, jovem atleta do Vasco da Gama, e que comandou o meio de campo, marcou inclusive o gol de empate 2-2 diante do Vasco da Gama, do Sampaio Corrêa lá em São Januário. O Andrei, mas só que o Joécio acabou com a festa então do Vasco da Gama, né? Acabou com a festa do Cruz Maltino, mas o Andrei, sem dúvida, com muita justiça, ele foi escolhido aqui o melhor volante, jogador de meio de campo do Vasco da Gama. Tivemos outro, Neto Moura, do Cruzeiro, com grande performance, grande atuação, afinal de contas, time que foi campeão sobrando nesta Série B do Brasileirão. Então, com justiça, Neto Moura, com grandes atuações, ele foi escolhido também aí o melhor meia-direita aí para formar essa seleção 2022 do Campeonato Brasileiro. Outro do meio de campo foi escolhido foi o Bitelo, do Grêmio. Então, o meio de campo, Andrei, Neto Moura e Bitelo, do Grêmio. Aí o Bitelo com boas atuações, um meia atacante bem rápido e fez um grande campeonato, não resta nenhuma dúvida. Aí tivemos no ataque, galera, o ataque é o seguinte, eles formaram o ataque da seleção com 3 centroavantes. É possível? É possível, pode. Você vai deixar os caras que se destacaram fora de uma seleção? Não pode, né? Então, quem foi o melhor atacante do Grêmio, na tua opinião? Na dos comentaristas, foi esse aqui, ó, Diego Souza. O melhor atacante do Grêmio, marcou 14 gols, teve problema, jogou também machucado. Então, Diego Souza, na avaliação dos comentaristas, ele foi o melhor atacante do Grêmio, sendo assim escolhido para a seleção da competição. Então, você concorda que o Diego Souza tinha que estar na seleção? Sim, eu concordo. Eu acho que fez um grande campeonato, mesma posição do Poveda, do Edu também, que foram escolhidos, mas aí está o Diego Souza, né, do Grêmio. Então, Diego Souza é um dos atacantes. O outro atacante, centralizado, artilheiro, sobrou, não teve para ninguém, foi exatamente esse cara aí, ó. Foi o Gabriel Poveda, do Sampaio Corrêa, que ainda pertence ao Averca de Portugal e ainda não sabe para onde vai, mas está emprestado até o fim de novembro ao Sampaio Corrêa. De qualquer forma, já terminou o Campeonato Brasileiro, está sendo liberado aí pela Bolívia Querida, mas está na seleção de 2022. O outro atacante é o Edu. Então, o Edu fechando a seleção,
dos melhores de 2022 também, chegou com muita raça no ataque do Cruzeiro, marcou também seus gols, e foi um dos melhores atacantes desta Série B do Campeonato Brasileiro. Então tivemos esses jogadores como a seleção da Série B de 2022. Gostou da seleção? Eu gostei, eu acho que não teve muito o que ser melhor do que isso, né? Cabral, Mateuzinho, Lucas Oliveira, Luiz Otávio, Jamerson, Andrei, Neto Moura e Bitelo, Diego, Poveda e Edu. Acho que são os melhores mesmo, é por aí mesmo, e é isso. Agora, galera, Série A do Campeonato Brasileiro, a CBF não vai fazer a festa. Na verdade, do Brasileirão, não vai fazer a festa. Porque a CBF não vai fazer a festa? Porque está voltada ali para a seleção brasileira. Porque a festa é sempre um dia após o término do Brasileirão. E todo mundo acostumado com a festa da CBF, então a CBF esse ano disse que não estava no calendário, então não vai fazer. Então vamos ver o que a nota que a gente viu da CBF foi essa aqui. De acordo com informações do jornalista Gabriel Orfão, a CBF já tem definido que não fará festa de premiação no calendário 2022, porque não tem no calendário e, portanto, não será realizado. Dessa forma, os prêmios de melhores do ano não serão entregues em nenhuma cerimônia na sede da entidade, contrariando a tradição de temporadas passadas. Essa CBF é uma graça. E a CBF, além de não ter marcado a festa, também deixou o motivo da razão da não realização bem vago, pois não justificou a causa. Sendo assim, os melhores do ano vão ser premiados de forma online, possivelmente. Vale lembrar que o foco da CBF nesta reta final é a Copa do Mundo. Pela primeira vez, o Mundial acontece no fim do ano, que coincide justamente com o encerramento do Campeonato Brasileiro. Logo, os profissionais da entidade, como o presidente Edinaldo Rodrigues, centralizam suas atenções para a seleção brasileira, que inclusive terá representantes do Flamengo lá no Catar. Então é isso aí. A CBF não fará a festa de premiação, mas a gente sabe que os melhores estão aí e serão com certeza premiados. Minha galera, é isso aí, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, acione o sininho para ser notificado dos nossos conteúdos, faça os seus comentários, compartilhe no seu grupo de amigos. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.